Fala aí, galerinha do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma videoaula de desenvolvimento da planilha de fluxo de caixa. Se você está acompanhando esta videoaula sem acompanhar as anteriores, é preferível que acompanhe toda a sequência de vídeos para que você entenda mais facilmente os procedimentos desta videoaula. Eu vou deixar abaixo deste vídeo, na descrição, o link para a lista completa de videoaulas de desenvolvimento desta planilha. Siga o link, inicie a partir da videoaula 1, que você vai aprender a trabalhar de forma avançada com a programação Excel VBA para automatizar suas planilhas Excel. Beleza? No entanto, se você não tem tempo de desenvolver sua própria planilha, eu vou deixar também na descrição o link para o site do canal, onde tem diversas opções de planilhas prontas para vocês estarem adquirindo em um precinho aí bem acessível. Siga o link, dê uma olhadinha lá no site, nas opções disponíveis. Recados dados, vamos trabalhar. Eu já estou na guia desenvolvedor. O que a gente vai fazer nesta videoaula? A gente vai trabalhar com uma fórmula, uma regra, para identificar se o valor que eu estou retornando de aplicação financeira, se ele não é maior do que o capital que eu apliquei, porque eu tenho a conta juros aplicações. Então a diferença entre o valor que eu apliquei e o valor que entrou precisa ir para a conta juros aplicações e não contabilizar o juro com o montante. Isto vale para empréstimo e para aplicação financeira. Então a gente vai trabalhar com a regrinha para fazer esta verificação. De início a gente precisa identificar estas duas contas. Então na aba entradas, na minha CE conta, já vou pegar o name dela, a propriedade se não estiver aberta, botão direito propriedades. Pegue o name, Ctrl C. Na CE conta, a gente vai analisar qual conta foi escolhida na CE conta. Então, if se CE conta.value for igual a planilha 3.range, abro parênteses e abro aspas. Qual a célula que eu tenho registrado a conta aplicação financeira e empréstimo? No meu caso, planilha 3, onde eu tenho as minhas contas. Eu tenho na B5 e na B7. Eu vou ter esta condição para analisar. Se for igual a B5, fecho aspas e fecho parênteses, ponto value, ou se for igual a B7. Eu vou ter que entrar dentro de uma verificação. Então, C, Ctrl V, B7, faltou then, e end if. Então, é dentro desta condição que a gente vai escrever a regra, a função que a gente deseja, de verificação, de validação, para ver se o valor que eu estou lançando de entrada, se ele não é superior ao capital. Ok. Para isso, a gente vai colocar esta nossa função de verificação no módulo 1. Para fazer a comunicação entre o formulário controle e o módulo 1, eu vou definir uma variável do tipo public. Public a gente pode utilizar em qualquer parte do nosso projeto. Eu vou chamar esta variável de saldo entrada, as dobro, porque é do tipo número. Já posso copiar esta minha variável, Ctrl C, vou lá no final e vou criar um novo procedimento, sub verificar underline entrada. Dou um enter e já criou o procedimento. E dentro a gente vai fazer a função que vai nos trazer um resultado para o saldo entrada, que vai ser o responsável por levar esta comunicação entre o nosso módulo, a função verificar entrada, e o formulário controle. Podemos colocar já um sistema de tratamento de erro. Error ou to erro. Caso tudo correu bem, exit sub, sai nesta parte. Caso contrário, vai para o erro 2 pontos e exibe uma MSG box para o usuário. Abro aspas, vou colocar que foi erro, ponto de exclamação, fecho aspas, vírgula, VB critical, vírgula, título da mensagem, eu deixo sempre como erro, como padrão. Ok, então o saldo entrada ele vai ser resultado de uma função. Como que a gente faz uma função no VBA? É worksheet function igual worksheet function. Já apareceu. Ponto sumIfs, que é o soma-se. Então ele vai somar se determinada condição for satisfeita. Como eu efetuei a saída de um valor para uma aplicação financeira, o valor que eu preciso somar do capital que foi aplicado vai estar nas saídas, que é, no meu caso, a planilha 1.
Então, eu vou referenciar o nome interno do VBA, planilha 1, que é a planilha de onde eu desejo somar este valor. Agora me enrolei um pouco. Vamos lá, planilha 1, ponto range, abro parênteses e abro aspas. Começo referenciando a coluna soma. Qual coluna eu desejo somar na minha aba saídas, que é a plan 1. Eu desejo somar a coluna F a partir da célula F4. Então, esses detalhes que vocês têm que prestar atenção para que vocês consigam entender as funções e aprender a programar via Excel VBA. É bem fácil de fazer. Então, comecei na F4, vou até F10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Ok, já tenho a minha coluna valor. Qual será a minha coluna critério? Ela também vai vir obrigatoriamente da minha planilha 1. Ponto range, abro parênteses e abro aspas. Qual coluna eu tenho a conta? Na coluna G. Então, eu preciso verificar se o lançamento se refere à conta aplicação financeira, no nosso exemplo. Eu vou analisar o critério na coluna G. G4 precisa ser as mesmas célula inicial da coluna critério, G4, F4. G, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, mesma quantidade de linha. Fecho aspas e fecho o parênteses. Ok, na sequência vem qual? Qual é o próximo passo? A gente precisa comparar com o critério. Um vírgula. O critério vem de onde? Ele vem do nosso formulário controle. Deixa eu escrever correto. Controle. Olha o nome do meu formulário. Controle. Eu vou pegar a conta. Eu pego o nome do formulário e objeto. O critério é a conta que eu vou escolher lá no meu form. Então, ponto C conta. Ponto text. Já tenho o primeiro critério. No entanto, eu preciso ainda verificar a subconta. Então, eu tenho mais uma parte para prosseguir, mais uma coluna, critério. Eu posso fazer o seguinte, ou vamos escrever para facilitar. Novamente, eu referencio onde que vai estar a coluna critério subconta. Vai estar na planilha 1, ponto range, abre parênteses, ou seja, uma soma com dois critérios que a gente está fazendo. Uma fórmula importante aí para vocês aprenderem, para aplicar nos projetos de vocês também. Qual a coluna que o critério subconta se encontra? Na coluna H, a partir da célula H4. Vocês entendendo esta lógica, vocês vão aplicar aí a qualquer contexto esta função, e é uma das mais utilizadas no VBA. Mesma quantidade de linhas, então comecei na H4, estou na H100, 1000, 10.000, 100.000. Obrigatoriamente precisa ser a mesma quantidade. Vírgula, o critério subconta vem do meu formulário controle, que eu escrevi novamente errado, mas não tem problema. Se eu colocar ponto e CE subconta, já aparecem os nomes dos objetos que eu tenho lá no meu formulário. Ponto text. Beleza, fechei. Com esta função, fechei o parênteses, eu já tenho a soma do valor que eu apliquei. Agora eu vou dar um espaço e vou colocar um underline para continuar a minha função na próxima linha de código, para ela não ficar muito extensa. O underline está junto com o tracinho do teclado. Então, tecla Shift e o tracinho está ali o underline. Eu vou descontar desta função. Então, menos. Vou criar outra função. Worksheet. Outra worksheet function. Também vai ser .sumIfs. Soma-se. Agora, somando os valores que eu já tenha efetuado de entrada. Porque eu já posso ter lançado valores retornando para o meu caixa na minha guia entradas, na planilha 2. Então, vamos lá, referenciamos agora a planilha 2, ponto range, abro parênteses, abro aspas, qual a célula, qual a coluna a ser somada, novamente, agora na entradas. Por coincidência, no meu caso, coluna F a partir da célula F4. Eu começo sempre referenciando a coluna a ser somada. F4, F, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Eu geralmente deixo 100.000, mas pode colocar até 1 milhão aí de linhas nas últimas versões aí do Excel. Vírgula, partindo agora para a coluna critério. Também vem de planilha 2, ponto range, abro parênteses e abro aspas, onde que está a conta da minha coluna
na minha guia entradas, na minha planilha 2. Também a conta e subconta, coluna G e H, porque eu usei o mesmo modelo estrutural. Então, quando você começa a trabalhar padronizado, facilita a parte quando você vai programar. A mesma quantidade de linha, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. O importante, pessoal, é a gente fazer, não é copiando código que você vai aprender. Professor, por que o professor não deixa o link das planilhas para a gente baixar? Simples, porque as regras do YouTube não nos permitem. A gente já levou aí uma pequena advertência pelos links, então a gente não tem como deixar mais os links. Somente o link do site associado aí que a gente pode deixar. Controle.ce conta, que é o meu critério. CE conta, então já tenho o meu critério. Eu preciso analisar ainda a coluna da subconta. Planilha 2, ponto range, abro parênteses e abro aspas. A coluna H, que é onde vai estar a subconta, H4, 2 pontos, H, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Fecho aspas e fecho parênteses. Beleza, já tenho a coluna, eu preciso da minha subconta. Vírgula, onde que está a minha subconta, que é o critério? No meu formulário controle, de acordo com a CE subconta que a gente selecionou. Então, a gente vai fazer a comunicação entre as contas selecionadas lá no nosso formulário controle e essa nossa função. Fecho o parênteses. Ok, então eu já descontei o que eu apliquei e o que eu já recebi. Mas eu preciso ainda comparar este valor com o que eu estou lançando. Então eu vou descontar do meu formulário controle.te valor, que é o valor que eu estou lançando, ponto valo. Então ele não pode ser maior. Se eu lançar valores maiores, significa que eu estou tentando efetuar uma entrada maior do que o meu valor que eu tenho para receber. Esta que é a parte mais difícil, que o pessoal geralmente apanha, a parte de você desenvolver uma lógica e as regras de funcionamento. Parte da automatização de planilhas é você conhecer a programação. A outra é você conseguir montar as lógicas e desenvolver a parte, as regras, como que vai funcionar. Isso que você só aprende fazendo, não é copiando e colando código. Copiei a minha variável saldo entrada, Ctrl C, vou lá no meu controle, dentro da subconta e vou chamar módulo 1. Se eu colocar ponto já vai aparecer, mas se eu colar, já vem ali, ó, saldo entrada, a função que a gente fez. Então a gente está fazendo o que nesta condição? Eu estou dizendo para o computador, se eu escolhi a conta B5, que é a aplicação financeira, ou empréstimo, que é a B7, eu quero que tu chame a minha função, módulo 1, saldo entrada, e que verifique qual que é o resultado. Depois que ele fazer esta verificação, a gente vai analisar. Então, if, se saldo entrada for menor que zero, significa que eu estou tentando efetuar a entrada de um recurso maior do que o valor que eu tinha para receber. Então, eu preciso bloquear este lançamento. Eu não posso efetuar a entrada de valores maior do que o capital que eu apliquei, porque se tiver uma diferença, ele precisa entrar em juros aplicações. Mas enfim, o objetivo é que vocês aprendam a trabalhar com estas regras. Se vocês vão utilizar no projeto de vocês, aí é independente, mas são regras assim que a gente vai bloqueando e direcionando o usuário para o ponto que a gente deseja, para ele não cometer erro. Então eu vou exibir uma MSG Box para o usuário, alertando ele. Entrada não pode ser maior que saldo de saída desta conta. Ou subconta, não é conta, aqui é subconta. Beleza, ponto de exclamação, fechei aspas, vou colocar isso dentro de um VB Critical, que é a mensagem vermelhinha, que chama um pouco mais de atenção. Abro aspas, título da mensagem entrada. E vou zerar a minha CE subconta, ele não pode escolher essa conta. Ou ele corrige, ou eu vou deixar ela obrigatoriamente em vazio até que ele corrija. Exit sub, e saio neste ponto, porque eu não posso prosseguir na minha programação. Eu já encontrei algo de errado, então eu saio no exit sub. E fim de papo. E end if. Então finalizei. Para vocês entenderem melhor, vocês podem fazer o seguinte. Selecione e dá um tab. Então significa que tem a condição principal e dentro da condição principal eu tenho uma subcondição para ele verificar. E eu posso ainda colocar isso um pouco para dentro.
para me entender que isto está dentro desta estrutura if. É uma forma apenas para facilitar o entendimento, pessoal. Aí depende da vontade de cada um. Ok. A gente pode também colocar um sisteminha de tratamento de erro. Até vou escrever, até eu ir copiar, a gente já escreveu. On error, go to erro. E no final, exit sub. E caso contrário, erro, 2 pontos. msgbox, abro aspas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas, vírgula, vbcritical, vírgula, título da mensagem de erro. E depois que você vai tendo aí uma coleção de planilhas, pessoal, você vai sempre ter suas planilhas aí no pendrive. Quando você vai fazer um projeto, você já tem os códigos prontos. E como você entende a estrutura, fica fácil. Eu sempre ando com meu pendrivezinho e todas as planilhas que eu desenvolvi até hoje. Sempre que eu preciso fazer algo, eu já tenho este código, vou lá e pego e já tenho a lógica. Beleza, feito a nossa função, hora do teste. Então como que a gente vai testar? Vamos fazer um lançamento, deixa primeiro eu registrar o meu nome lá no empréstimos. Então, vou colocar meu nome aqui, vou emprestar um dinheiro para o Luan e vou efetuar a entrada para a gente testar a nossa lógica. Então, vamos lá, emprestei 100, conta empréstimos, Luan, salvar. Agora estou retornando esse valor para o meu caixa. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui 105. Estou tentando burlar o sistema. Emprestei 100, estou lançando que está retornando 105. Empréstimos, Luan. Era esperado procedimento não variável. Eu fiz o seguinte, aqui a gente fez uma caca, pessoal. Saldo entrada é o nome da minha variável. O nome da nossa função é verificar entrada. Se clicar com o botão direito, deixa eu parar o procedimento. Botão direito, definição, é este nome que a gente utiliza, verificar entrada. Um descuido da minha pessoa. Vamos testar agora, então, entrada, emprestei 100, estou tentando efetuar a entrada de 105. Entrada não pode ser maior que saldo de saída. Eu poderia ter colocado nesta subconta, faltou um E. Mas enfim, está bloqueando. Se eu colocar somente 100, bingo, permitiu, posso efetuar a entrada. Então se eu tiver o juro, eu vou lançar o juro aonde? Em juros aplicações. Aí vou precisar registrar a subconta. Então está bloqueado, então perceba, a gente criou uma regra de validação. Aí se você está trabalhando em uma planilha avançada, você vai criando essas regrinhas para fazer com que o usuário siga dentro de determinada condição para que não ocorra erro, para ele fazer de maneira correta, até mesmo erros que podem ser cometidos inconscientemente. A gente consegue, através das regras de programação, minimizar boa parte deles. 18 minutos, galera. O mais importante é entender a função. Vamos iniciar já nesta videoaula o nosso formulário de registro de conta. Pelo menos carregar já as contas. A gente vai ter um formuláriozinho que a gente vai registrar mais contas e subcontas utilizando um formulário. Vamos inserir. Inserir user form. Vai ser um procedimento bem importante que vocês vão utilizar em todas as planilhas avançadas que vocês forem desenvolver. Botão direito, propriedades. Vamos mudar o name. Vou colocar contas. Caption. Registro de contas. Vamos mudar a cor. Deixa eu deixar em azul. Não ficou legal. Deixa nesse azulzinho. Vou colocar um rótulo. Eu vou ter a conta. Combo box, cadê tu? Combo box. C. Vamos deixar o nome parecido que a gente colocou. C conta. Tem que ser C conta, como a gente fez lá no controle. Daí vai facilitar a nossa vida, que a gente pode reutilizar código. Lembra da reutilização. Agilize o projeto. Vou deixar um espaço assim. C, Ctrl V. Acredito que umas 20 videoaulas a gente deixa essa planilha aí. Show de bola! Beleza, depois vem a subconta. Fazer umas videoaulas aí de meia hora por vez.
impressa também C subconta. Importante é a gente aprender. E eu vou ter duas opções. Eu vou registrar a minha conta ou na entrada ou nas saídas. Na linha eu vou sempre registrar na linha 4, então esta vai ser fácil. Mas a conta eu vou ter contas de entradas, contas de saídas. Então eu vou colocar uma opção para a gente marcar, um option. Um option, acredito que o option venha padrão, pessoal. Se ele não vir, vocês clicam no botão direito, controles adicionais e procurem a opção Microsoft Option. Deixa eu deixar só os marcados aqui que aparece este aqui, ó. Microsoft Forms, e marquem a caixinha e cliquem em OK. Então eu vou escolher se eu quero carregar referente a, se eu quero registrar uma conta referente à entrada ou saída. Deixa eu fechar um pouco. Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu vou escolher saída ou entrada. Depois a gente vai analisar numa condição para qual coluna a gente vai registrar. Então este vai ser o saída. Beleza, a gente vai ter também uns botões de comando. Cadê os botões? Botão. Cadê meus botões aqui? Meus botões. Deixa eu retirar o caption. Então a gente vai ter um formulário, um botão de comando para registrar a conta e depois a subconta. Eu vou colocar o seguinte, Ctrl+C, Ctrl+V. Vai ser 4 botões. Estrutura que a gente vai trabalhar. Ctrl+V. Vai ter o salvar e o excluir. Editar, esse aí a gente não vai colocar porque são registros mais simples. Se eu errei, eu excluo e lanço de novo. Então esse eu vou deixar em vermelho. E este em vermelho. Este em verde. Ou em azul. Ficar mais legalzinho assim. E vou mudar. Este vai ser o CB, como é que eu vou colocar o nome? CB, me fugiu agora o nome. Pode ser CB salvar conta. E este vai ser o botão de comando CB excluir conta. Este vai ser o nosso CB salvar subconta, que a gente vai manipular na horizontal e na vertical o dado. Isso que vai ser o importante desse formulário. CB salvar subconta. É bom a gente colocar sempre nomes que facilita para a gente se localizar. E este vai ser o CB excluir subconta. Beleza! Então, inicialmente, a gente precisa carregar as contas para estes objetos, porque se eu vou excluir, eu preciso delas na lista. Então, a gente vai excluir e salvar através deste formulário. Vamos sempre salvando as alterações. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá no nosso controle, pegar o procedimento que carrega a conta. A gente já tem o código pronto. Carregar conta. Então, esse é o de saída. Botão direito, definição. Posso copiar este procedimento. Ctrl+C. Vou lá no nosso formulário contas, nos saídas, nosso option button. Só vou retirar este sub, que não vai sub. Tem que ter só um sub, senão vai dar erro. Quando vai carregar de lá, a gente colocou C conta. No entanto, a gente precisa aqui de mais uma linha de código. Ctrl+C. Primeiro eu vou limpar a C conta ponto clear. Opa, não deu certo, escrevi errado. Ponto clear, para limpar. Se ela não tiver nada na lista, pode dar um erro. Então eu já vou colocar on error resume next para pular a linha. Então, com este comando a gente carrega a nossa C conta. Mas verifiquem se o nome está correto. Na dúvida, copiem este nome e vão lá e coloquem na combo box de vocês. É mais fácil vocês mudar o nome da combo box do que mudar todo o código. Se eu voltar lá no controle, eu também tenho o procedimento carregar conta de entrada. Então, eu posso copiar só a parte dos códigos e vou vir lá no contas e vou colocar dentro do option 2. No entanto, aqui continua sendo cconta, que eu vou carregar na mesma combo box. Eu não vou utilizar duas combo box. E também preciso limpar a lista. Então,
on erro resume next, porque se ela não tiver nada na lista vai dar erro, e cconta ponto clear. Beleza. Mas a gente pode criar este procedimento separado, agora que eu raciocinei, porque a gente vai utilizar ele para carregar depois também. Então eu vou criar o procedimento subconta o carregar, underline conta entrada. Poderia ter copiado o procedimento inteiro. Eita, só cola dentro. E dentro do option button 2, call carregar conta entrada. Vamos fazer o mesmo para o option 2, porque a gente vai poder utilizar o procedimento em dois lugares sem precisar escrever. Então, recortei o código. Sub carregar conta underline saída. Quais as contas de saída. Coloquei o procedimento dentro e lá dentro do option button eu chamo a nossa função. Call carregar conta saída. Já carregamos as contas que nós já temos. Salvo as alterações. Hora do teste. Então cliquei em saídas. Minha combo box cconta foi populado com as minhas contas de saídas. Então vou poder estar acrescentando novas contas ou excluir alguma conta que eu desejo. E a gente vai precisar de uma outra regra para verificar se esta conta já tem registro. Automaticamente a gente não vai permitir excluir. Se eu clicar na opção entrada, eu tenho somente as contas de entrada. Então a gente facilitou, a gente vai escolher se a gente vai registrar conta de saída ou conta de entrada. A gente pode obrigar o usuário aqui a escolher se a gente bloquear, mas depois a gente vai ver se a gente vai deixar o enable igual a false. Tempo de vídeos galera, acredito que a gente vai parar esta videoaula por aqui. No próximo vídeo a gente conclui este formuláriozinho. A gente pode fazer ainda já chamar ele lá no nosso formulário de controle. Então a gente vai registrar conta clicando sobre a palavra conta. Então, vamos mudar um pouco a fonte dela. Fonte, vamos deixar mais chamativo para o usuário saber que é para ele registrar conta e subconta. E vou mudar a cor, for color, para azul. Eu costumo deixar assim. E no control type text a gente vai colocar uma instrução para o usuário. Como que a gente pode colocar uma mensagem? Clique aqui para registrar novas contas. Dou um duplo clique sobre a label e vou chamar o nosso formulário contas.show. Vamos testar para vocês verem como vai ficar legal. Contas.show. Apareceu. Se eu parar o cursor, clique aqui para registrar novas contas. Então essas funções simples que a gente coloca, como essa instrução, é crucial para que o usuário consiga entender o que ele precisa fazer para que a nossa planilha fique mais intuitiva. Então sempre utilizem essas instruções para vocês informar o usuário. Aí facilita o entendimento dele, o aprendizado dele para a utilização do projeto. Quando a gente abrir este formulário, significa que a gente carregou, que a gente registrou, a gente fez alguma alteração nas contas. Então a gente precisa chamar novamente este procedimento, que é o carregar conta e subconta. Então copiem estas duas linhas e vamos colocar para atualizar a nossa lista. No entanto, a gente também vai precisar limpar. Então vou lá, definição, preciso limpar a lista, senão eu vou duplicar esta lista. Então eu começo com on error resume next e vou limpar a minha cconta ponto clear. O mesmo eu vou fazer para o que carrega a conta de entrada. Então posso pegar cconta, antes coloco on error resume next e cconta ponto clear para limpar. Então ele vai atualizar a lista. Porque se eu registrar uma nova conta, eu preciso que ela apareça no formulário para que eu possa escolher depois a conta que eu acrescentei, ela já apareça aqui na minha lista para mim continuar meu lançamento. A gente vai chamar este formulário também no entradas. Mesmo esquema. Abre entradas. Vamos mudar a fonte. Negrito, for color, azul,
e a gente pode pegar o mesmo código. Vai ser o mesmo procedimento. A gente colocou os dois, pessoal, porque a gente não sabe qual que ele escolheu lá. Se ele registrou uma conta de saída ou uma conta de entrada. Na dúvida, atualizamos as duas. A gente já tem o código pronto. E no Control Type Text, a gente pode pegar também a mesma mensagem. Control Type Text. Deixa eu ver, me dá vontade de mudar a cor. Vou mudar a cor. Ficou tudo azul. Já assim. Se eu selecionar todos os objetos, tecla Ctrl, cliquei sobre todos eles e mudei a cor de todos eles ao mesmo tempo. Vamos ver se vai ficar melhor. Creio que não, mas enfim, vamos testar. Até que ficou legal. Beleza, galera. Vamos finalizar esta videoaula por aqui. Já está chegando aí nos 30 minutos. Estão gostando do projeto? Deixe o like na videoaula, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a participação de vocês em nossas comunidades. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Se estiverem conseguindo aí, pessoal, deixem aí a opinião de vocês também, se estão conseguindo fazer a planilha. Se tiverem alguma sugestão, fiquem à vontade aí para deixar nos comentários. Isso aí, galera, e até a próxima videoaula.